Professor Denis, palavra. Gente, boa tarde. Desculpa o atraso, eu estava numa aula que atrasou um pouquinho lá na USP. Eu queria agradecer novamente por estar aqui, prazer estar aqui com vocês, acho legal a conversa. Eu queria já começar a discutir, né, a temática, acho legal, fazer uma pequena contribuição para o bate-papo nosso, baseado um pouco no que eu tenho discutido, como é que eu tenho visto as eleições municipais e particularmente eleições em São Paulo, né, os problemas aí das alianças, né, que vocês estão tocando, também me constrangeu bastante, né, a foto do Lula com o Maluf passando a mão na cabecinha dele, assim, né. O Maluf sempre foi uma figura negativa pra gente, né, a gente aprendeu a ter isso. Eu gostei muito da fala, esqueci o nome, do Nelson, né, quando começa assim, política para fazer uma cidade melhor, né, acho que é essa a ideia, né, política para quê, né, acho que faz política para mudar a sociedade, um mundo melhor, um país melhor e tal, né. Eu acho que é isso que é o problema que está acontecendo. Política para quê? Né? O problema que está acontecendo um pouco é isso, né? Nessa discussão que está acontecendo recentemente. Eu queria assim só trazer algumas coisas que eu tenho estudado, né? Primeiramente, a gente pegar no final dos anos 90, no final dos anos 80, nos anos 90, logo depois das conquistas, nós tivemos a Constituinte, né? Que o colega que lembrou muito bem, as jornadas de 44 horas, né? O jornal de 6 horas por turno de revezamento, os direitos sociais, a Constituição, aquela Constituição que foi chamada de Constituição Cidadã pelo Ulisses Guimarães e tudo isso. Momento que o movimento social pressionou bastante, né? Por isso que a gente conseguiu aquelas conquistas todas, né? Legalizadas. O racismo como crime inafiançável, né? Foi bem legal, foi bem importante isso daí. O que aconteceu nos anos 90 foi essa coisa do chamado neoliberalismo, né? E o neoliberalismo já discutiu bastante já sobre isso, né? Essa avalanche conservadora do final dos anos 80, mas teve uma consequência muito forte que a gente tem que retomar, que foi uma destruição dos movimentos sociais. Destruição não, uma desarticulação dos movimentos sociais. Né? Isso foi um negócio bem complicado. O movimento sindical ele passou uma crise tremenda e sofre reflexos até hoje. Né? Quanto tempo faz que não tem uma greve grande, né? Fora o serviço público, né? Na área privada? Muito tempo, muito tempo. Né, mesmo sindicatos poderosos, como os metalúrgicos do ABC, né, sindicatos aí da indústria que eram centrais, há muito tempo. Né, hoje os movimentos de greve se concentram na área pública, né, servidores públicos, federais, estaduais, tal, ou estatais, em alguns casos, até dos bancos agora, mas uma mobilização muito pequena. Né, eu lembro que quando eu era assim, menino, tal, greve bancária parava tudo mesmo, parava, fechava, não tinha jeito. Né, hoje, né, você tem outros caminhos aí, a informatização, inclusive, acaba reduzindo o impacto dessa movimento paredista, né? E isso muito em função do que aconteceu nesse final dos anos 80, né? O capitalismo se reorganizou como forma de produção. E é importante ter isso em mente, né? Até para a gente também não ter ilusão que vai basta nossa vontade para mudar o mundo, né? Tem uma dificuldade que é concreta, né? Que está colocando agora. Mudou de que forma? Primeiro, o capitalismo mudou da seguinte forma, né? Essa mudança que é bastante deletéria para o movimento social, que é a mudança para a chamada acumulação flexível, em que você tem toda uma organização da produção industrial e de serviços no sentido de atender uma demanda imediata do cliente, do consumidor. Né? Por exemplo, você vai comprar um computador da Dell, né? Você entra no site da Dell, você vai lá montando o computador. Quanto de memória, qual cor, é vermelho, azul e tal, né? Aí você fecha o pedido, é tanto, né? Você paga o cartão de crédito, esse pedido vai para a Dell, para a loja, eles vão montar o computador de acordo com o seu pedido. Né? Então, claro, em alguns momentos, em alguns períodos do ano, vai ter mais pedidos e outros não. Tá? Vai ter alterações, perto de Natal, né? Entre safra e tal. E é evidente que em função desse tipo de situação, você vai ter aí uma sazonalidade no ritmo de trabalho. Por essa razão, isso é uma coisa, eu peguei o Dell como exemplo, mas geral. Né? Por essa razão que as indústrias pressionam muito para a desregulamentação do trabalho. Né? A pressão foi muito forte, né? Para que você não tenha jornada de trabalho fixa, jornada variável, não tenha remuneração fixa, remuneração variável, que você flexibilize as formas de demissão, né? Que você terceirize uma parte do tipo de serviço, enfim, há uma pressão pela informalização do trabalho. Né? E isso tem impacto no movimento social, no movimento sindical. É evidente, né? Você vai ter um desemprego que ele é extremamente grande, você vai ter uma rotatividade mais intensa, você vai ter uma precarização do trabalho, tudo isso. Mobilizar uma situação dessa é muito complicado. Tá? Não é fácil mobilizar numa situação dessa. É muito complicado. Tá? Mesmo essa chamada classe média nova que estão falando, né? Eu não gosto desse termo, tá? Mas eu vi uma pesquisa feita pelo IPEA, o órgão do governo,
né? Essa nova classe média que eu estou falando é um cara que trabalha de 10 a 12 horas por dia. Né? O cara está comprando lá moto nova, tal, legal, está entrando nisso. Só que o cara trabalha aqui, faz outro bico, fazendo aqui, um negócio louco, né? O cara fica trabalhando. É isso que está acontecendo. Né? O cara, na verdade, está aumentando a renda dele, mas está tendo uma carga de trabalho imensa. Né? Então o cara trabalha motoboy o dia todo, aí faz com o motoboy um bico à noite para entregar pizza também. Quer dizer, como é que esse cara vai ficar daqui a um tempo? Né? Que tempo vai ter para pensar nas questões políticas? Não tem. O tempo que ele tem para dormir e pronto. Né? Como é que eu vou pagar depois as minhas contas? Né? Então esse tipo de situação tem reflexos hoje. Tá? Não vamos ser assim ingênuos achar que não resolveu. Embora o governo federal atual ele tenha brecado processos, né, mais deletérios do neoliberalismo, né, mas é evidente que há reflexos disso ainda. Ainda o capitalismo se organiza desta forma. Só de te ver como é que o pessoal está trabalhando. Na educação, o cara trabalhando 50, 60 horas por dia para ter um salário. É complicado isso. Tá? Não é fácil. Tá? Não é fácil. Né? A gente sabe como é que a situação nossa é no trabalho, né? E ainda falam que tem que se qualificar, né? Uma coisa assim, idiota, né? É muito engraçado, assim, né? Eu vejo no Jornal da Globo, às vezes à noite, que era o William Vac, né? Tem empregos, tal, mas falta qualificação. Aí você vai ver assim, vagas para emprego. Nessa cidade o cara tem disponibilidade integral. Mas como é que vai estudar se o cara não pode ter um tempo, né? Tem que trabalhar de manhã, tarde e noite, né? Estudar que hora? Madrugada? Né? Só se for, né? Um negócio doido, né? Então essas coisas muito complicadas, né, que vão pensando, como é que vão se organizando isso. Né? Então há uma dificuldade concreta de mobilização, né, que foi sendo superada no final dos anos 90, início dos anos 2000, com a crise do neoliberalismo. Quer dizer, a crise do neoliberalismo, né, com o aumento da miserabilidade, o aumento da concentração de renda, o que ele fez foi desgastar esse discurso neoliberal. Né? Por isso que foi enriquecedor para a eleição em 2002. Né? Desgastou esse discurso. A crise na Europa agora. Então há uma crise do capitalismo. Entretanto, a situação não permitiu ainda a gente mobilizar o pessoal para conseguir uma alternativa. Né? Essa situação que estamos vivendo, um interregno aí. Né? Tem uma crise de modelo, mas não há força de modelo novo. Né? Um projeto novo. Então a situação é essa que está sendo colocada. O que aconteceu nesse período aí? Como aumentou muito a miserabilidade da população brasileira, já era grande, aumentou muito com o neoliberalismo dos anos 90, né? Criou uma coisa que eu acho extremamente complicada, né? Embora eu reconheça que existem algumas coisas interessantes, que é um segmento social que faz uma administração da miséria, que são as chamadas ONGs. Não chama terceiro setor. Não todas, não estou falando que todas são assim. Né? Mas é um fato que cria uma situação de você ter cada vez mais a transferência do problema social, tem uma terceirização do Estado para uma série de entidades sociais, né? E as entidades sociais absorveram muitos militantes do movimento social. Muitos militantes do movimento social. Você tem uma série de militantes de movimentos sociais antigos, né, que caminharam para esse tipo de projeto. Então montam projetos sociais, montam projetos de atendimento, etc. E aí o trabalho é muito louco, né? Você tem que administrar esses projetos. Tem que prestar conta, tem gerência, são quase como empresas, né? Essas organizações aí. Né? E aí então você tira a energia das pessoas da luta para esse tipo de situação. Além do que você acaba transferindo a responsabilidade de cada poder público para esse segmento. Então é essa situação que nós temos. A vitória do PT em 2002, e a vitória do Lula, da força, não foi do PT, mas foi de uma frente, né, que apoiou 2002, ela se deu em função dessa crise, né, mas sem ter ainda, mas não é num contexto de movimento social forte como aconteceu nos anos 80. Né? Por isso que foi uma vitória no qual o PT, a esquerda toda, fez uma série de concessões para poder, né, se eleger. Né? Então foi isso. Né? Houve concessões, houve alianças, mais ao centro, inclusive, partidos conservadores. Né? O PP, por exemplo, o partido do Maluf, não foi aliado agora, foi aliado já na eleição anterior. Né? O PP faz parte da base de apoio do governo da Dilma. Já fazia parte da base de apoio do governo do Lula, no segundo governo. Inclusive tem um ministério, o Ministério das Cidades. É do PP. Esse ministério. Então não é de agora, a partir do Maluf está sendo aliado ao Lula, já faz um tempinho já, né, a nível nacional. Então, em função dessa situação, quer dizer, esse conjunto de alianças que deu sustentação ao Lula em 2003 não foi um conjunto à esquerda, muito mais de centro, né, embora, né, o Lula tem o PT tem toda essa história toda aí. Né. Eu acho que em função disso, então, né, em função dessa situação, o governo do PT, das frentes que o apoiam, desde 2002, foi muito menos progressista do que a gente esperava. Foi muito menos. Né?
Ele tocou em questões importantes, tá? Na questão da miserabilidade, na contenção do neoliberalismo, até mesmo em atendimento de algumas demandas sociais, mas ainda prevalece nesse segmento, e tem fortalecido nisso, muito mais uma preocupação com a administração da máquina pública do Estado e a administração das políticas públicas do que necessariamente a construção de uma política voltada para a construção do mundo melhor.